Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso programa Leituras Teóricas, um programa aqui da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, que tem o intuito de divulgar os livros, as obras, as produções científicas dos nossos juízes e servidores, e a partir daí a gente conhecer um pouquinho mais do que vem pensando, atuando, difundindo os nossos colegas. Antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Eu sou Fábio Rodrigues Gomes, sou juiz auxiliar da Escola Judicial aqui do Rio de Janeiro, e hoje nós teremos a honra e o privilégio de conversar com duas juízas aqui do Rio, que publicaram um livro muito legal que a gente vai falar aqui ao longo do programa. A primeira que eu vou falar, vou pela ordem de antiguidade aqui, meninas. A primeira é a minha querida amiga Aline Maria Leporati Lopes. A Aline já é juíza aqui no tribunal há 20 anos. Ela é formada pela Cândido Mendes, tem pós-graduação em Direito Material e Direito Profissional. A Aline é professora de vários cursos aqui no Rio de Janeiro, uma professora muito conhecida, e vai nos brindar aqui com a sua presença no dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Aline. E em seguida também, porque não é só a Aline, é uma coautoria a obra que eu tenho aqui em mãos, temos também a presença da nossa colega Bianca Merola, também é juíza aqui do tribunal. Bianca foi servidora aqui no Rio, e depois ela foi juíza lá no Pará, no TRT da 8ª Região, e conseguiu ser removida aqui para o Rio de Janeiro. A juíza desde 2020. Se não me engano, você está atuando na região norte fluminense, não é isso, Bianca? Lá em Estou Campos. lá na 5ª circunscrição. Na 5ª circunscrição. Também tem pós-graduação, é formada pela Cândido, tem uma grande experiência na magistratura e no judiciário como um todo. E ambas escreveram o livro chamado Manual Prático de Direito do Trabalho, uma obra bastante completa que visa descomplicar o direito do trabalho para quem quer se aproximar da nossa área de atuação, entender um pouquinho melhor como funciona na teoria e na prática o direito do trabalho brasileiro. Então, meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Como eu disse antes, é uma honra, um grande prazer tê-las conosco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse novo livro que acabou de ser publicado e que está agora no mercado, nas melhores livrarias. Então, como eu falei, eu vou começar aqui pela mais veterana, pela Aline. E Aline, eu olhando a história de vocês duas, eu achei interessante justamente esse aspecto. Você já é uma juíza mais com 20 anos de carreira, já tem bastante experiência na magistratura, e você se reuniu com a Bianca, que, não obstante, já está no judiciário há mais tempo, mas entrou na magistratura mais recentemente. Então, como é que foi combinar essa visão de mundo, essas duas visões de mundo, entre alguém que já está na estrada há mais tempo e a Bianca, que entrou na magistratura não tão há pouco tempo, mas assim, mais recentemente, Como é que foi esse ajuste de visões? Se houve algum conflito geracional aí entre vocês? Então, primeiro agradecer pelo convite da Escola Judicial, do Fábio. Escrever esse livro, para mim, foi uma grande satisfação, porque eu já dou, como você mesmo colocou, eu já dou aula há muitos anos, já era um projeto que eu tinha de escrever um livro de direito do trabalho, pelo menos uma coisa mais pontual, que não fosse ainda que não tivesse uma extensão, de doutrinas ou uma coisa mais, fosse uma questão mais prática mesmo. E aí, como é que eu encontrei a Bianca, nesse meio do caminho, para a gente poder unir os nossos dois raciocínios, nossos dois pensamentos, para poder escrever o livro. Eu já tinha mais ou menos uma coisa engatilhada, uma ideia de escrever o livro, e aí eu pensei assim, eu preciso de alguém da dita nova geração para poder me ajudar justamente nessa empreitada. Acho que de alguém que tivesse um fôlego novo, que tivesse passado no primeiro unificado e que tivesse a ideia, que tivesse mais ou menos o mesmo pique que eu para poder estudar, para poder ler, que tivesse estudando já há um tempo. A Bianca já dava aula em outros cursos, e aí eu conversei com ela se ela queria topar comigo, porque a ideia seria fazer, como o próprio nome diz, um manual prático, alguma coisa que combinasse a teoria e a visão prática daqueles temas em questões, em jurisprudência, enfim. Então, a gente ficou muito afinada nisso. A gente meio que dividiu uma questão mais teórica, eu que fiz, a Bianca ficou com a parte mais prática. Então, acho que eu que sou uma juíza mais veterana, eu gostei de você ter falado mais veterana, não falado mais velha nem mais antiga, que eu não fico me sentindo velha, Eu sou a juíza mais veterana, ela que é a juíza mais nova, mais recente da magistratura. Então, é bom quando a gente que é mais antigo no cargo tem contato com os juízes mais novos, porque eles estão, assim, na crista da onda, Fábio? Você que ainda é mais veterano do que eu
eles estão na crista da onda, então eles já têm a visão mais recente, por mais que eu dê aula e tudo, eles estão uma visão mais recente do que os concursos estão pedindo, né, daquilo que é importante não só para o concurso, mas para o advogado, para o dia a dia do direito do trabalho, enfim. E aí eu conversei com a Bianca topou na hora. Eu me lembro quando eu conversei com ela, ela não estava no Brasil, ela estava viajando de férias, e ela estava com um fuso horário de, sei lá, 12, 13 horas para frente. Aí eu mandei uma mensagem assim: Bianca, eu sei que você está de férias, mas eu queria te fazer um convite. Aí eu falei, ela vai demorar para me responder. Que nada, acho que em 10 minutos ela tinha me respondido. Ela falou assim, quando eu voltar, eu quero, mas deixa eu chegar para a gente ver se ajusta as agendas, deu tudo certo. Então, assim, eu acho que o casamento desse livro deu certo justamente por isso, porque a gente tem visões parecidas do direito do trabalho, com a vantagem que a Bianca passou, né, de forma mais recente, então meio que está dentro dessa visão nova do TST, nessa questão mais moderna do TST, então ajudou a gente a ter esse resultado que ficou muito legal do livro. Ah, legal. E você, Bianca, como é que foi a sua experiência nessa conjunção de experiências entre vocês duas, né? A Aline já era uma juíza que eu conhecia há muito tempo, porque a gente tem uma amiga em comum. A gente tem uma grande amiga em comum. Então, assim, quando eu estudava, eu já me espelhava na Aline. Eu falava assim, nossa, a Aline é ótima, não sei o quê. E aí também recebi os elogios dessa minha amiga e tal. Eu ficava, nossa, não sei o quê. E assim, a nossa diferença de idade não é tão grande assim. A Aline passou bem antes de mim, mas a gente não tem tanta diferença de idade, não. Só que eu advoguei por muito tempo, advoguei por 7 anos, depois eu fui servidora no TRT1, fiquei 4 anos como servidora, e aí só depois é que eu fui fazer o concurso da magistratura. E aí tomei posse. E aí, como eu tinha passado no concurso unificado, tinha feito Enamate recentemente, estava com essa visão da humanização do direito, de celeridade. Eu estava vindo com toda essa bagagem do TST, e quando a Aline veio conversar comigo, eu realmente estava viajando, eu estava em outro fuso, mas eu falei assim, gente, será que dá? Será que não dá? Ela me passou muita tranquilidade, falando assim, olha, a ideia do livro já está praticamente pronta. É só alguém para vir com aquela injeção de ânimo, não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, quando eu chegar, vou topar, quando eu chegar no Rio, a gente bate as agendas, de trabalhar muito ideias, aí eu venho com outras ideias doidas, uma vai comprando a ideia da outra. Então, assim, foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo, assim, foi muito gratificante. Por ter sido lembrada pela Aline. Nossa, eu fiquei assim em êxtase quando eu falei assim, nossa, a Aline lembrou de mim, não sei o quê, porque foram 200 e tantos aprovados, né? Poderia, nesse universo, ter sido 200 e poucas pessoas. Por incrível que pareça, a gente tem essa amiga em comum, mas não foi por intermédio dela que se chegou a essa questão do livro. E deu certo. Eu digo que deu match. Foi uma parceria que deu match. Isso é muito legal, porque, de fato, escrever a 4 mãos é difícil, né? Eu já tive a oportunidade de escrever alguns artigos, não com livro, com outras pessoas, e sempre tem que fazer um bate-bola, ajustar estilo de narrativa, né, como a pessoa escreve. E o de vocês, o resultado ficou muito legal. Assim. E eu percebi também que, como a própria Aline e você, Bianca, ressaltaram, né, para além da doutrina clássica, vocês se preocuparam muito também em reproduzir jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores, né? E a gente sabe que o STF ele tem metido a colher, né, no direito do trabalho, no processo do trabalho, com vontade, e nem sempre de uma maneira muito arrumada, muito compreensível. Eu pergunto, existe algum caso que foi mais difícil para vocês para conseguir transportar para o livro? Porque, como eu entendi a proposta de vocês, a ideia é tentar descomplicar o direito e, de fato, às vezes a jurisprudência ela atrapalha mais do que ajuda. Então, existe alguma situação, algum caso que vocês lembrem que foi um pouco mais difícil de conseguir fazer essa transição para o mundo do aluno, do curioso, daquele que quer se aproximar do direito do trabalho, partindo-se dessas premissas jurisprudenciais um tanto quanto confusas? Eu acho assim, para mim, o mais complicado foi escrever sobre o tema 1046, né? Que é a questão da constitucionalidade das convenções e dos acordos coletivos que retiram, suprimem, né, reduzem direitos, porque estava justamente nessa transição, né, de sair o tema 1046, a redação dele,
e o TST, até sair o tema 1046, era muito vacilante, né? Algumas turmas entendiam que a norma, até onde a norma coletiva podia ir era um limite, outras turmas do TST traziam outro limite. Então, assim, a gente trouxe a nossa visão e meio que ficou esperando um pouco para ver como é que o Supremo ia se posicionar acerca daquilo. E a gente meio que deu sorte que não muito tempo depois saiu o tema 1046, com a redação final. Eu falei, bom, até que enfim, porque a questão da jurisprudência, como obviamente, ela é muito mais célere do que a doutrina, e não tem como ser diferente. Às vezes você está seguindo num livro um caminho e daqui a pouco vem a jurisprudência para acabar com aquele capítulo todo que você escreveu, né? Porque faz tudo diferente. Você fala, ai meu Deus, escrevi tudo desse jeito, aí vou ter que reescrever. E eu e a Bianca, a gente estava muito alinhada nesse raciocínio, né, de interpretação do artigo 611-A, do 611-B, de saber o que a norma coletiva podia fazer, né, levando em consideração as decisões do TST. E, nesse caso, meio que veio afinado lá com o tema 1046 e, para a gente, foi bom nesse sentido. Então, não nos deu tanto trabalho, nos deu um pouco mais de ansiedade para saber se aquilo que a gente tinha escrito ia seguir naquele mesmo caminho. E a Bianca vai poder dizer também, mas eu acho que o grande dificultador desse livro, ou aquilo que nos deu mais trabalho, foi justamente tentar ver se o STF e o TST estavam em sincronia para a gente colocar os dois aspectos no livro, e especialmente no caso do STF, nos temas de repercussão geral, porque, querendo ou não, gostando ou não, a gente vai ter que seguir, né? Então, a gente vai ter que seguir os alunos em possíveis concursos também, os advogados também. Então, esse era o que a gente ficava mais apreensivo de saber se os temas iam estar mais ou menos de acordo com aquilo que a gente escreveu. E você, Bianca? A gente teve essa questão do tema 1046, mas eu também tive grande dificuldade na questão de vínculo, principalmente plataformas digitais. Eu me lembro que no livro, acho assim, teve um dia que eu fiz uma pesquisa, no dia seguinte saiu uma jurisprudência em sentido diverso. Aí ficava assim, a gente pegava a jurisprudência, colocava, aí em sentido diverso, PAN, em sentido diverso, PAN, e ia assim, de um dia para o outro, ia oscilando. E assim, ainda é um tema que gera discussão, uns falando que gera vínculo, outros falando que não gera, enfim, ainda é um tema de grande discussão, que gera muita repercussão, porque é uma realidade, os trabalhadores por aplicativo, né? É uma realidade muito grande, está no nosso dia a dia, e ainda tem essa discussão, e eu me lembro que eu ficava assim, gente, e aí? Opina, não opina? Aí eu fui botando lá a jurisprudência, em sentido diverso, e ficava lá, e ainda tem a questão da competência. Porque tem gente que diz que não passa pela nossa competência, então, assim, ficava assim meio confuso, mas eu acredito que a gente tenha conseguido colocar no livro para a pessoa entender se é da nossa competência, se não é, o que pode pleitear, o que não pode pleitear, porque quando a gente pensou no livro, a gente pensou no livro prático mesmo, para todo mundo, e de fácil leitura. Então, assim, quando você tem muitas opiniões, ainda que você também coloque a sua, o fato de você apresentar a controvérsia já faz o leitor abrir a mente, né? Pelo menos ele pode construir a sua própria, o seu próprio juízo de valor a partir do que foi sendo dito, né? E ao final concordar ou não com o autor. Isso não é o problema. O importante é que vocês apresentaram o assunto, né? Com todas as suas camadas, as suas complexidades, mostrando que ainda, e no caso, esse caso específico que você falou, ainda tem muito pano para manga, né? Isso ainda vai dar muita confusão, porque o TST está bem dividido, né? Às vezes sai até do âmbito de discussão do TST, porque tem a questão da competência, então sai até Sim, do o âmbito. STJ também dá os seus pitacos, tá essa confusão. E em relação à reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, apesar de ter sido promulgada e entrada em vigor em novembro de 2017, ainda hoje a gente tem muitas discussões em torno da reforma trabalhista, diversos aspectos da reforma trabalhista. Vocês também abordaram a reforma, né? Porque eu acredito que na parte do direito coletivo também, a Aline falou agora há pouco, né, do 611A e B, né, ela também tem muita novidade e ainda tem muita reverberação na jurisprudência, né? Vocês também trataram desse tema ao longo do livro. Sim, a gente pegou, né, tudo aquilo que veio novo com a reforma trabalhista, contrato intermitente, essa questão de intervalo intrajornada, que modificou a questão do quanto o empregado tem direito, a natureza que saiu de salarial para a natureza indenizatória. Enfim, então a gente pegou tudo isso que modificou, né, demos ênfase a essas partes específicas da CLT e do direito do trabalho, e ao final de cada capítulo, como a gente traz
A jurisprudência, a gente obviamente colocou jurisprudências recentes, né, que levaram em consideração essas questões referentes à reforma trabalhista, que apesar de a gente vai fazer agora, no final de 2023, 6 anos, ainda tem muita discussão acerca da reforma, né? Se aplica para os contratos que foram formulados, que começaram antes, se só aplica para os contratos que começaram depois, né? Como é que isso é aplicado no dia a dia, e tem muita divergência no próprio TST, então a gente procurou, né, claro, pegar tudo do direito do trabalho dentro da proposta do livro, que é um manual prático, e, além disso, trazer a jurisprudência relacionada a questões específicas da reforma. E você, Eu digo que Bianca, o que você gostaria de destacar em relação à reforma, assim, que mais te chamou a atenção no livro? Então, a reforma trouxe novidade. O que traz novidade, traz discussão. O que traz discussão, traz dúvida. Então, nada melhor do que a gente abordar isso, discutir isso, trazer o nosso ponto de vista, o ponto de vista de doutrinadores e o ponto de vista prático, que é o que está sendo discutido no TST. Então, a gente tentou abordar isso no livro também, essa questão tanto doutrinária, as discussões doutrinárias, quanto as discussões práticas, do que chega ao TST. Porque, às vezes, a gente tem algo prático do nosso dia a dia, que os doutrinadores discutem, mas que não chega com tanta facilidade no TST, porque você tem uma discussão de, às vezes, microempregador, então que não é levado para recurso de revista no tribunal. Então, assim, a gente tentou abordar de forma ampla, tanto essa discussão doutrinária, quanto essa discussão jurisprudencial, que chega, de fato, no TST. E, às vezes, até discussão no dia a dia mesmo, entre advogados, pegando artigo de advogado, pegando notícias que saem no Migalhas, no Conjur, por exemplo, questão de honorários, a gente procurou dar uma pinceladinha, se chegaria ou não ao TST, se poderia ou não essa condenação em contrato, processo em curso, processo não em curso. A gente chegou a pincelar, assim, de forma, às vezes, en passant, mas sempre pontuando, porque é isso, tudo que é novidade gera discussão, e o que é discussão gera dúvida. Então, a gente sempre tentou pincelar algumas coisinhas. Falando dessas questões que você menciona, né, eu percebi também que, para além dessas grandes questões, né, que envolvem jurisprudência constitucional ou alguns pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, eu li também que vocês abordaram aqui problemas do dia a dia, né, como o limite do regulamento de empresa, prescrição, em diversos aspectos da prescrição intercorrente, questões envolvendo relação de emprego, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, vocês acham que os concursos ainda têm espaço para esses problemas que a gente enfrenta mais no feijão com arroz, mais no atacado, ou a gente acaba um pouco refém dessas pautas maiores, né, que são enfrentadas lá nos tribunais superiores? Né? Olha, eu sempre falo o seguinte, que o concurso da magistratura, aquele que quer passar no concurso da magistratura, ele tem que saber o arroz com feijão com uma pimentinha em cima. Não adianta ele ser o expert em plataformas digitais, ele sabe tudo de crowdwork, gig economy, se ele não sabe fixar jornada, se ele não sabe falar sobre prescrição, se ele não sabe falar sobre modalidade de dispensa, sobre verba rescisória, porque é isso que nós vemos no dia a dia. Claro que esses assuntos novos que chegam para a gente, né, que estão começando a chegar agora, eu não me lembro de, em 2022, por exemplo, eu ter julgado processos envolvendo trabalhadores de aplicativo. Esse ano de 2023, eu acho que eu já julguei uns 4 ou 5. Então, agora é que esses processos realmente estão começando a chegar efetivamente para a gente. Estou falando aqui na capital, onde eu sou titular, então acredito que mais ou menos deva ser igual em outras regiões do Rio, em outros locais também. Mas o nosso grosso do dia a dia, Fábio, você sabe, Bianca, enfim, o nosso grosso do dia a dia é o quê? Vínculo, verba rescisória, modalidade de dispensa, jornada de trabalho, acidente de trabalho, doença profissional, é o nosso grosso do dia a dia. E isso não vai mudar, né? Então, não adianta o candidato saber tudo daquilo que é muito novo e pecar naquilo que é o nosso dia a dia. Então, eu não consigo visualizar uma prova da magistratura, agora nesse segundo unificado, por exemplo, que vai abordar só questões novas, precisa do dia a dia, né? O ministro Lélio Bentes, que é o presidente do TST, o Godinho, que é o diretor da Enamate, eles têm uma preocupação muito grande com juízes práticos, com pessoas que estejam chegando, né, que tenham conhecimento dessas questões novas, mas que saibam julgar a nossa realidade.
Então, por isso que a gente teve uma preocupação grande de colocar nesse livro questões de prescrição, porque a gente vê no dia a dia que a pessoa sabe muita coisa, mas não sabe, por exemplo, em alguns casos, a diferença de prescrição bienal para prescrição quinquenal e prescrição total. Não tem como uma pessoa querer passar no concurso que não sabendo isso, que é o básico, que a gente precisa saber quando é que incide um caso, quando é que incide o outro, né? Então, no livro, a gente traz esses conceitos, traz decisões falando sobre esses assuntos, né? Então, o concurso da magistratura ele nunca vai deixar de perder a sua essência, na minha visão, né? Que é passar por essas questões práticas do dia a dia com, né? Isso, obviamente, de novo, que vai chegar, porque além de saber o nosso dia a dia, o candidato tem que estar atualizado. Então, eu acho que o concurso da magistratura vai ser uma mistura de tudo um pouco. Fale, Bianca. Eu concordo 100% com a Aline, até porque como eu passei no último unificado, o meu concurso foi um concurso muito prático, muito, muito. Tanto que começo foi o primeiro concurso com limitação de linhas na discursiva, porque era exatamente o que eles queriam verificar. Eles queriam verificar a praticidade do juiz. Eles não queriam tantos conhecimentos de coisas aprofundadas. Eles queriam praticidade, que o juiz demonstrasse conhecimento de forma rápida, de forma célere, para aquela questão pontual. Foi um concurso assim que as questões discursivas vieram com alguns casos pontuais para a gente analisar, com limitação de linha. Então, assim, a gente tinha que responder de forma bem objetiva, não dava tanto espaço para a gente ficar divagando sobre tantos princípios, não sei o quê. Tinha que ter uma noção, óbvio, mas ele veio muito prático. A sentença veio uma sentença extremamente extensa, então, assim, para verificar mesmo questão de conhecimento e tempo de candidato, eu senti muito isso, que era realmente o dia a dia. Como eu não tinha prática, obviamente, como magistrada, mas eu tinha muita prática da área, porque eu já atuava há muitos anos na área. Então, assim, para mim foi um concurso muito bom. E quando eu vi a leva de juízes que entrou, a gente, de fato, verificou esse perfil dos magistrados que ingressaram, que é um perfil muito proativo, muito de entregar aquela prestação jurisdicional. Então, assim, eu acredito sim que os próximos concursos venham com essa questão prática, e por isso que a gente focou bastante isso no livro. Assim, quando a Aline veio com essa proposta, quando eu vi, eu falei assim, nossa, que interessante, porque realmente é isso que, a meu ver, o TST está buscando. Eu acredito que esse segundo unificado venha com a mesmo perfil. E quando eu fiz a Enamat, eu vi que eu percebi que eles tinham muita preocupação dessa ponderação de social e capital. Eu fiz na gestão anterior, né? A minha Enamat foi na gestão anterior, e toda a Enamat foi baseada nisso, nessa questão, nessa ponderação, capital-trabalho, capital-trabalho. Então, assim, uma questão prática de fato, dar uma solução ao jurisdicionado, porque não adianta nada você ter uma sentença com 20 páginas que ele não vai entender e ele não vai conseguir executar, focando muito em questões de mediação, para que a gente consiga verificar a lide sociológica, né, o que vem por trás daquele processo. Então, ele veio muito prático, tanto na avaliação quanto na formação. Então, assim, para mim, o que se busca hoje em dia são juízes práticos, juízes que têm essa preocupação de ponderar a humanização do direito com a prestação jurisdicional. Na minha modesta opinião, esse é o melhor caminho para você selecionar juízes, né? Porque, na verdade, se você olhar para o Brasil, né, nós temos milhões e milhões e milhões de processos, né, com escassez de recursos, poucos juízes, não temos muitos juízes, temos poucos juízes, ao contrário do que é dito por aí, né, para proporção de processos, poucos servidores, então a gente precisa, de fato, de pessoas muito resolutivas, né? Um raciocínio voltado para acabar com o problema. É que eu sempre brinco, se você quer fosforilar, gosta de uma teoria, escreve um livro, né? E um livro voltado para a academia, para grandes divagações filosóficas. Agora, o trabalho prático, como é a proposta de vocês, né? Mostrar qual é a prática do judiciário, como jurisdicionado vai encontrar um bom serviço do nosso lado, é justamente você pensar desse modo mais objetivo, mais direto, com menos quadraturas do círculo, né? E finalizando, assim, uma última questão que eu também achei muito legal no livro de vocês, eu percebi que vocês também deram bastante enfoque a um outro tema que é recorrente, tanto no feijão com arroz, mas também, por incrível que pareça, nos tribunais superiores, né? É um tema que faz essa
ponte aí entre os dois mundos do direito, que é o mundo do direito dos tribunais ordinários e dos extraordinários, que são os tribunais de Brasília, que é a questão da terceirização. É um tema bastante polêmico. Durante muitas décadas, a terceirização da atividade fim foi proibida no Brasil com base na jurisprudência do TST, depois mudou, né? Aí o Supremo autorizou, vocês mencionam a DPF 324, falam da decisão do Supremo que mudou a jurisprudência, fala da reforma trabalhista que alterou a legislação. Agora, não sei se vocês acompanharam uma decisão recente do ministro, até aqui do Rio, né? Nosso colega, o Evandro Valadão, em que ele cria um distinguish, né? Ele diferencia o caso que ele estava analisando da jurisprudência vinculante do Supremo, dizendo que havia uma fraude naquela terceirização de atividade fim e que esse contexto peculiar fazia com que ele permitisse a declaração de nulidade da terceirização e o reconhecimento do vínculo. Então, ele disse, eu não estou violando a jurisprudência vinculante, eu estou mostrando aqui que há um caminho alternativo por conta do contexto. Vocês chegaram a falar também desse enfoque, desse problema que, assim, o Evandro, ele recentemente, ele deu essa decisão que ganhou muito destaque, mas é algo que já vem sendo debatido, né, entre nós, a questão da terceirização fraudulenta, não obstante as decisões do Supremo e a mudança da legislação. Eu acho que o que a gente falou no livro sobre isso, e é uma coisa que eu e Bianca, a gente bate com os alunos, é o seguinte, o fato do Supremo ter autorizado, entre aspas, né, a chamada terceirização sem limite, né, ou seja, você pode fazer na atividade meio, você pode ter na atividade fim, isso não quer dizer que a gente nunca mais vai ter reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador de serviços, o que é uma ilusão, falar agora acabou a questão de se declarar a nulidade do vínculo com o prestador e nunca mais haverá declaração de vínculo direto com o tomador. Não é isso. Na verdade, hoje você não pode, a princípio, julgar pela nulidade da terceirização por conta de ser na atividade fim. Mas se for uma terceirização fraudulenta, com base na fraude, né, o ministro Evandro, a decisão dele foi posterior ao lançamento do livro, mas ele pauta lá no artigo 9º da CLT, que é o grande base da decisão dele, né? Ou seja, a questão do Supremo não acabou com o artigo 9º da CLT. Então, quando você tem uma declaração, uma fraude incrustada numa relação de emprego, você pode, com base na fraude, declarar o vínculo de emprego direto com o tomador de serviço. E a gente falou, não com essas palavras e não com essa especificidade que o Evandro tem, que ele é espetacular, né? Ele é nosso desembargador da casa, ministro agora, e ele é, assim, sensacional em tudo que ele escreve. Mas é uma coisa que a gente deixou clara no livro, é isso. Não se acabou com a ideia de nulidade, de possibilidade de declaração de vínculo com o tomador só por conta da decisão do Supremo, porque muita gente pensou isso por conta da lei, da mudança da Lei 6.019 de 74, né, que veio um pouquinho antes da reforma, ainda mais agora, logo em seguida, com a decisão do Supremo em tema de repercussão geral. Então, a gente falou sobre isso e deixou claro que há outros meios em que a gente pode reconhecer a nulidade da terceirização. Bianca. Como bem pontuado pela Aline, eu sempre menciono o artigo 9º da CLT. O artigo 9º está sempre... Ele nunca vai deixar de existir. Bom, a meu ver, assim, desde que veio a reforma, ele não deixou de existir, né? Ele está ali na prática para a gente. E, além do artigo 9º, a gente tem o princípio da primazia da realidade. Então, verificar, veio a decisão do Supremo e veio a lei mencionando que cabe a terceirização em atividade fim. Mas, de fato, há uma terceirização lícita ali, você tem uma fraude, você não tem uma fraude, os requisitos da terceirização, eles estão satisfeitos ou não estão satisfeitos? É isso que a gente tem sempre que verificar, se de fato aquela relação ela é de terceirização mesmo ou não é de terceirização. Eu acho que acabou o debate da terceirização em atividade fim ou atividade meio ser lícita ou ilícita. Não tem mais o debate em relação ao ramo da atividade, e sim da terceirização em si. Se a terceirização hoje em dia ela é lícita ou ela é ilícita, e não em qual ramo ela está vinculada ou não. A gente vai verificar a terceirização em si. Eu acho que ficou até mais fácil para a gente, que é operador do direito, verificar se ela é de fato lícita ou não é lícita, porque a gente cumpre agora os requisitos da lei. Se os requisitos da lei não estão cumpridos,
ela é uma terceirização ilícita, é fraudulenta. Eu sempre comparo com contratos de parceria dos salões. Se a gente for verificar na prática, todo mundo tem contrato de parceria no salão. Só que, de fato, os requisitos do contrato de parceria estão satisfeitos ou não estão satisfeitos? Se não estiverem satisfeitos, você tem uma nulidade pelo artigo 9º e um descumprimento da própria lei. Então, eu sempre faço essa analogia com o contrato de parceria, que foi o que foi verificado com a alteração da lei. É isso. Então, vocês podem ver que os temas não faltam. São temas variados, polêmicos, com divergência na jurisprudência, na própria teoria, e todos eles estão muito bem tratados, de uma maneira muito acessível, muito bem escrita, muito gostosa de ler, dentro do livro da Aline Leporassi e da Bianca Merola. Né? É um livro que, acredito, também esteja na versão eletrônica, né, Minas? Também, além da versão física, também está na versão eletrônica. Né? Ele foi publicado pela editora Método, é um manual prático de direito do trabalho. Né? Eu sugiro e indico fortemente a leitura, tenho certeza que vocês vão adorar. Para quem não conhece bem o direito do trabalho, vai passar a conhecer. Para quem já conhece, vai perceber que pode conhecer mais ainda, porque ali você tem esse tratamento de questões difíceis. Elas não se furtaram de enfrentar questões difíceis, né? E isso é muito divertido, eu acho, dentro desse mundo da docência, do livro dos escritos, da narrativa, porque você pode se posicionar, né, e tentar convencer os seus colegas de qual o melhor caminho para a gente poder aplicar e ter um direito do trabalho mais efetivo que produza uma melhor sociedade. Então, eu agradeço enormemente, mais uma vez, a presença de vocês aqui e passo a palavra para as suas considerações finais, Aline e Bianca. Eu queria, mais uma vez, Fábio, agradecer o convite. Né? Assim, a gente fez esse livro com muito carinho, com muito cuidado, com muito critério, para que fosse uma leitura, como você falou, uma leitura fácil, uma leitura rápida, né? Para que não fosse nada muito denso, mas que, mesmo não sendo uma leitura pesada, que a gente passasse por todos os temas mais instigantes do direito do trabalho, com a jurisprudência. Ao final de cada capítulo, depois da jurisprudência, tem uma questão inédita que a gente elaborou, né, nos moldes de uma segunda fase de prova da magistratura, com a sugestão de resposta. Então, mais uma vez, também agradecer a parceria da Bianca, que topou entrar comigo nesse projeto, e eu, assim como a Bianca, tenho certeza, a gente está sempre à disposição para o que a Escola Judicial precisar. Eu queria agradecer também, assim, enormemente. Para mim foi, quando a Aline me mandou mensagem, nossa, eu quero, fiquei super empolgada. Eu quero, nossa, primeiro agradecer a escola por ter me recebido muito bem, porque eu cheguei a fazer um períodozinho de avaliação pela escola, porque eu não tinha vitaliciado ainda, e vitaliciei aqui no TRT1. Então, assim, já agradecer também porque a escola está com os cursos, parcerias incríveis, que eu fico só babando ali nos temas a escola atual está maravilhosa, assim, está realmente de parabéns, aquele programa de direito comparado, tá? Estou aqui babando, eu que adoro viajar e adoro essa parte de direito comparado, então, assim, já estou apaixonada, já estou só esperando os próximos. E, assim, agradecer também a Aline por ter confiado em mim, né? Confiou em mim de olhos fechados. Então, assim, eu sempre falo assim, nossa, Aline, me deu a mão, assim, no momento que eu mais precisava. Não sei se é coisa de Deus, se é coisa de energia, não sei o que é. Cada um tem sua crença, sua religião, mas, assim, veio realmente no momento que eu precisava muito e veio, assim, como uma injeção de ânimo. Então, assim, agradecer a Aline, agradecer a escola pelo espaço, muito obrigada, e por valorizar a prata da casa, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Para a escola é sempre um prazer e é muito instigante, é um grande... É como vocês falaram, né? É algo que nos incentiva a tentar melhorar cada vez mais, ver colegas atuando em diferentes frentes, todos motivados, né? A gente sempre encontra um obstáculo aqui, outro obstáculo ali, mas a gente conseguir superar tudo isso e, ao fim e ao cabo, tentar sempre produzir um trabalho de melhor qualidade para a sociedade, né? E o objetivo desse programa é justamente esse, tentar mostrar para todo mundo, porque o nosso programa ele fica disponível no canal do YouTube para acesso. Vocês, inclusive, podem divulgar para os seus alunos, para todos, porque a gente tem ali o objetivo justamente de ser esse canal de comunicação com a sociedade, não apenas interna corporis, né, mas para todo mundo, para mostrar que os juízes também eles vão além da jurisdição do dia a dia, de despacho, de execução, de sentença. A gente também pensa o direito, tenta produzir, né, construir a várias mãos
um direito de melhor qualidade para todos nós. Então, mais uma vez, a escola, né, renova aqui os agradecimentos, estamos de portas abertas para vocês, né, esse trabalho em equipe, aqui a gente não faz nada sozinho, é sempre muito importante. Agradeço aqui ao Legi que esteve conosco aqui nessa gravação, ao pessoal da escola, e a você que nos assistiu também eu agradeço, né, ter ficado até agora, e até o nosso próximo Leituras Teóricas. Um grande abraço.